Você acompanha agora podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreasa e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje. E olha, gente, que hoje o nosso podcast promete, porque a gente vai falar de um assunto que é meio que polêmico, né? Não só no Mato Grosso, eu tô falando no Mato Grosso, mas em vários estados do Brasil e no mundo, às vezes, as pessoas reclamam muito da questão de atendimento, de conseguir equipe, porque eu chego em algumas lojas e parece que a pessoa não entende o que eu quero, o que que acontece. Tem alguns lugares que eu vou, ninguém me vende nada, eu que compro. Isso é uma realidade, né? Do nosso mercado, do nosso dia a dia, né, do nosso atendimento. Agora, será que tem solução? E a nossa convidada de hoje vem para a gente falar exatamente sobre isso. E olha que eu conheço ela há bastante tempo, sei da competência, da qualidade, porque quando eu a conheci, gente, ela trabalhava numa grande empresa, né, que é uma loja que é a nível de mundo e fazia um trabalho fantástico, tanto que nós trabalhamos juntas durante bastante tempo. Eu divulgando a empresa na qual ela trabalhava na época, que eu não sei se eu posso falar agora, mas qualquer coisa depois ela conta para vocês. Está aqui comigo a Andréia Frazão, ela que é mentora de lojista, especialista em gestão de loja com propósito. O que será isso, gente? Tudo bem, Andréia? Olha, eu fico muito feliz em estar aqui, né, ser convidada para ter esse bate-papo com você e falar de um assunto assim que eu acho que é fundamental, tanto para um dono de loja quanto para clientes, né? Exatamente, porque eu acho que o que está na ponta é o que a gente ouve mais, né? A gente como público normal. Mas deixa só a gente, para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho mais da Andréia, eu a conheço já tem 9 para 10 anos, logo que eu cheguei aqui em Cuiabá, né? Você trabalhava, eu posso contar onde você trabalhava? Claro, claro. Né? As empresas que eu trabalhei no passado, elas são referência para o meu trabalho de agora. Verdade. Entendeu? É por conta do trabalho que eu fiz lá atrás que eu posso fazer o que eu faço hoje. Gente, ela trabalhava como supervisora da Carmen, do grupo Carmen Steffens, das lojas todas aqui do Isso, Mato aqui da Grosso, região do né? Mato Grosso e da Elos por 20 anos, né? Caramba! E aí a gente fez um trabalho, tanto que a Carmen Steffens, muita gente ainda pergunta, né, até hoje, Jane, por que você usa tanto Carmen? Primeiro que é uma marca que, vou fazer uma merchan de graça aqui para Carmen, mas assim, que eu sempre gostei muito e que foi minha parceira em Sinop, foi minha parceira aqui em Cuiabá durante 8 anos consecutivos. Com certeza, você fez trabalho com a gente que foram trabalhos fundamentais, tá? Na época, sim, eu tinha diretoria, supervisão, que falava, olha, você precisa fazer mais parcerias com essa jornalista. E hoje, inclusive, quando eu fui falar de você para umas lojistas, eu falava, olha, eu fazia esse trabalho e chamava ela para dar cobertura. Eu fazia os eventos na loja de café da tarde, chá da tarde, lançamento, alguns eventos especiais, e estava lá a Jane dando cobertura para gente. Gente, e foi assim um trabalho fantástico, porque a gente tinha um feedback muito legal, né? Tanto da Andréia, mas de todas as gerentes das lojas, e eu tenho morro de saudade de toda a equipe, tanto que eu mantenho contato com muitas, né, das meninas da época da Carmen, porque realmente foi um trabalho incrível, tanto para mim quanto para a Carmen. Acho que a gente teve essa consolidação e, na verdade, com a sua coordenação que fez toda a diferença. Então, eu acho assim louvável que hoje você esteja realmente assessorando outras empresárias, outras empresas, né? Exatamente, porque o que eu trago para essas lojistas é que é uma referência, né? O atendimento de luxo com propósito, ele não quer dizer só se você vende marcas muito caras, marcas luxuosas. Não, porque não adianta você vender marcas caras e não entregar um atendimento de excelência para o cliente, né? A experiência do atendimento, né? E tudo isso tem o por trás. Se você entra numa loja hoje, tem lá um vendedor sorrindo simpaticamente para você,
você pode ter certeza que por trás daquilo ali teve algum treinamento, teve preparo. Um preparo. Porque a equipe, gente, não adianta você soltar, simplesmente falar assim, nossa, tem talento e coloca lá dentro, né? A empresa tem que moldar ou oferecer esse molde para que essa equipe trabalhe a contento, trabalhe respondendo com que a imagem, a cara da empresa, Andréia? Praticamente, você pode definir o perfil, né, que você busca, e depois você vai treinar e desenvolver essa pessoa para ficar com a cara da marca, fazendo com que tenha a ver com a cultura da empresa. Quando eu cheguei aqui em Cuiabá, eu tinha essa dificuldade muito grande de contratar pessoas, né? E pessoas que queriam trabalhar, que queriam aprender, porque eu vim do Paraná e, assim, disposta a aprender e crescer e evoluir, né? E quando eu chegava aqui, eu vi que as pessoas, assim, trabalhar em loja de shopping, ser vendedor, era uma coisa meio tabu aqui ainda. E eu pegava essas pessoas que eram, assim, 18, 20 anos, que queriam trabalhar, e eu desenvolvia essas pessoas. Eu treinava elas do zero e fazia com que elas ficassem a cara que a marca queria. E aí muitas pessoas falavam assim, André, eu estou precisando de vendedor. Você não sabe de alguém, não? Eu falava, olha, eu estou fazendo o seguinte, hoje eu pego gente que não tem experiência nenhuma, treino, desenvolvo, e ela fica a cara da marca. Então, esse é um dos segredos. Que é o sonho de consumo de todo empresário, né? Ter uma equipe que realmente seja a cara da marca. E, gente, é muito interessante, a Andréia acabou de falar, você veio do Paraná. Você já trabalhava, então, nessa área lá, Andréia? Me conta um pouquinho de você. É paranaense? Por que veio para cá? Veio em busca do sonho dourado do Mato Grosso também? Como que foi isso? Na verdade, não. A minha história, assim, é uma história assim. Eu sou paranaense, né? Moro no Mato Grosso há mais de 25 anos, mas eu cheguei aqui uma menina. Eu morava no interiorzinho do Paraná, de 8 mil habitantes a cidade. Então, assim, mas eu sempre tinha um propósito comigo. Eu queria ser uma executiva. Lá atrás eu queria ser uma executiva. E sempre prezava por um trabalho de qualidade. Então, eu agarrava todas as oportunidades que vinham até mim, né? Então, se eu comecei como vendedora, cheguei aqui em Cuiabá, eu morava em Rondonópolis, vim do Paraná, porque eu perdi meus pais muito pequenininha e morava com a minha tia, que é de Rondonópolis. E em Rondonópolis, eu comecei a trabalhar na Elos, lá em Rondonópolis. Lá em Rondonópolis, eu era vendedora na Elos. E eu queria muito estudar, fazer faculdade, queria morar numa cidade maior. E o dono de lá era dono daqui também. Na época, eu pedi para vir para cá, porque eu queria estudar. E aí eu consegui, né, vir para cá. E chegando aqui, eu não conhecia ninguém aqui em Cuiabá. Ninguém. E eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque você imagina assim, uma pessoa que morava numa cidadezinha pequenininha do Paraná, com 8 mil habitantes. Eu falava, gente, eu tô me sentindo uma caipira do interior, aqui na capital do Mato Grosso. E eu lembro, assim, quando eu cheguei, o primeiro evento que a gente fez na loja, eu como vendedora, clientes, assim, porque era uma loja de luxo, né? Sempre foi excelente as lojas. Eu falava, gente, eu não sei nem o que eu converso com essas clientes, de tão luxuosas que são. E aí, por que hoje eu olho para as pessoas e sei que podem ser desenvolvidas? Porque eu sou essa pessoa. Eu vim do interior do Paraná, de uma cidadezinha de 8 mil habitantes. Quando eu morava no Paraná, eu era professora de pré-escola. Então, eu já tinha essa coisa de ensinar. Sabe? Eu tinha 16 anos, eu já dava aula numa escolinha. E quando eu vim para Rondonópolis, eu tive a oportunidade de cair dentro de uma Elos, porque as minhas primas usavam Elos. E eu frequentava essa loja e falava, que loja incrível, quero trabalhar nessa loja. E na época, 26 anos atrás, né, não tinha tantas marcas como tem hoje. Hoje e a Elos já era uma grande marca. Ela já era uma referência. Falasse assim, eu trabalho dentro de uma Elos, eu falava com todas as letras para minha família, eu trabalho na Elos. A Elos é conhecida mundialmente, ela chegou a ser conhecida mundialmente. Pois é, eu trabalho na Elos, eu vou ser gerente de lá. E eu ia, nas oportunidades que eu tive de ir para São Paulo, participar das convenções, fazer pedido, fazer treinamento de produto, fazer treinamento de gestão e tudo que a gente precisava para gerir a loja. E eu ia com todo orgulho para fazer, porque eu queria aprender. Eu queria. Falar que era fácil não era, não. Mas eu queria
me tornar, não uma gerente qualquer, mas eu queria ser uma profissional, a gerente, sabe? Porque hoje eu vejo aí que tão fácil se tornar um gerente dentro de uma loja, e para mim foi um caminho assim tão árduo, porque eu tive que aprender muita coisa. Teve que construir, eu tive que construir. E eu vejo alguns gerentes assim que às vezes eles não tiveram oportunidade de serem treinados. E às vezes eu vejo lojistas cobrando algo deles e eu pergunto, mas como foi a contratação dela? Como que ela começou? E aí eu vou vendo que não teve treinamento, não teve acompanhamento, não teve desenvolvimento. E a mesma coisa, às vezes, eu pergunto pro gerente, que às vezes ele fala, esse vendedor aí já tem 30 dias aqui e não deslancha, não bate meta, eu vou mandar ele embora. Eu sempre falo, não manda ainda não, espera aí. Eu quero saber mais dele. Como que foi a contratação? Como que foi o treinamento? Como que você acompanhou ele? Não teve. Aí eu falo, calma, então agora nós vamos começar do zero. Vamos desenvolver ele, vamos treinar ele, vamos acompanhar ele. Só depois você vai poder falar. Deu certo, não deu certo. Até porque, né, Andréia, o contrato e dispensa, para a empresa é muito dispendioso, né? Gente, parece que não, né? Mas o prejuízo da empresa em todos os aspectos, inclusive o monetário, o financeiro mesmo, é muito grande você contratar e dispensar, contratar e demitir, né? Com certeza. Ele tem prejuízos de várias formas, né? Cliente que às vezes chega na loja, chega lá, a equipe já mudou, né? Então você não consegue fidelizar clientes. A questão financeira, porque mesmo que você contrata aí para uma experiência de 3 meses, tem custos para a empresa, né? Então, assim, esses 3 meses, ele tem que, o dono de loja, o gerente, tem que pensar assim, ó, esses 3 meses é para eu preparar essa pessoa. Para depois eu falar, deu certo, não deu certo. Por quê? Por mais que essa pessoa, às vezes, já tenha experiência, tanto o gerente como o vendedor, experiência em outras lojas, experiência de muito tempo na área ali, às vezes ele não foi treinado, tá? Eu falo isso de experiência, porque às vezes eu analiso o currículo junto com o dono de loja e a gente, né, acaba escolhendo aquele currículo pelo que está escrito, né? Trabalhou tanto tempo numa loja tal, trabalhou tanto tempo em outra loja, aí o lojista já cresce o olho, ó. Eu falo, calma que não é porque ela trabalhou 2 anos ali, 2 anos aqui, que ela vai ser tão boa assim. Entrevista, tem perguntas estratégicas para você saber se realmente ela entendia do que ela estava fazendo, se ela realmente foi treinada, e começa do zero com ela. Treina, porque eu, quando gerente, por mais que tivesse um currículo impecável, chegava lá na loja, era treinado do começo ao fim. Porque ele tinha que ficar com a cara da empresa, com a cara da marca. Porque, gente, todo mundo para olhar para você, né? Você começa numa empresa, ou se a empresa for sua, amanhã você já não quer mais trabalhar como autônomo e tal, você sai com alguns vícios, com algumas manias, até com algumas palavras que funcionam muito bem, às vezes, na empresa X, que na empresa Y já não vai cair tão bem, né? Sim, até porque cada loja tem o seu nicho, o seu perfil, o seu propósito, né? E às vezes esse vendedor ou essa gerente trabalhava naquela empresa, lá era assim, lá as regras eram assim, aqui são outras. Então, precisa ser treinado, porque quando você treina o gerente, treina o vendedor, e depois que você passa por esse processo, você fala assim, agora eu posso soltar ele. Que aí não vai ter problema. Porque ele vai responder pela empresa. Ele é a cara da empresa. Ele é a cara da empresa. Eu vou te deixar uma pergunta, mas a gente vai conferir eu vou chamar um intervalinho agora. Quem primeiro precisa ser preparado? O dono, o gerente ou o vendedor? Depois a gente continua essa conversa e eu volto daqui um pouquinho conversando com a Andréia Frazão. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço.
Acesse espaço_class ou pelo telefone 65984639723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cévico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente. Eu estou conversando com a Andréia Frazão e a gente está falando de qualificação. Andréia, a gente parou no bate-papo, você falando a ligação entre o dono de loja com o gerente, gerente com a equipe. A gente passa a entender que o gerente ele fica realmente aí como um centroavante, né? Um elo de ligação para ambos os lados. Mas mesmo assim, ainda você não me respondeu aquela pergunta e eu vou voltar nela. Quem primeiro precisa ser preparado? Quando a gente pensa num treinamento ou por onde começar? O dono de loja. O dono de loja. O dono de loja, com certeza. Porque tudo vem lá de cima, né? Uhum. Se lá em cima não está preparado, como é que ele vai, inclusive, entender o que precisa ser feito lá no chão de loja, com o gerente, né? Então, o dono de loja, e são poucos os que entendem isso, tá? Que, falando assim de pequenas lojas pequenas, né? Porque eu já dei mentoria para franquias de luxo, multimarcas de luxo, e hoje eu estou com lojas menores. E aí você consegue fazer essa avaliação assim. E as lojas menores, por incrível que pareça, os donos querem muito aprender, eles querem acertar.
sabe? E muitas vezes eles ainda não têm gerente. Porque também, às vezes, o próprio empresário, ele necessariamente ele montou um negócio, e hoje tem muito, né, nesse segmento, monta negócio, tem vontade de empreender, mas também não tem aquele preparo, porque as nossas escolas do dia a dia não nos preparam para empreender, né? É uma coisa cria-se dependência e não independência. Então, eu acho que o empresário que pensa, que entende que ele precisa também se preparar, estudar, entender mais do seu negócio é fundamental para que a coisa aconteça, né? É fundamental para que a coisa aconteça. Por quê? Porque dentro de uma gestão de loja tem o papel do dono de loja, tem o papel do gerente e tem o papel do vendedor. E se o vendedor se o gerente estiver fazendo o papel do vendedor, que eu vejo muito, e o dono de loja estiver fazendo o papel do gerente, alguma coisa vai falhar. Por quê? Porque se o vendedor tiver que fazer o trabalho se o gerente tiver que fazer o trabalho do vendedor, quem é que vai fazer o trabalho do gerente? E se o dono de loja estiver fazendo o trabalho do gerente, quem é que vai fazer o trabalho do dono de loja? Agora, André, eu vou ter que te perguntar, necessariamente toda loja... Gente, quando a gente está falando loja aqui, é loja de roupa, de sapato, de acessório... sei lá, de autopeça ou não? É mais especificamente esse mundo da moda que a gente fala quando a gente fala com você nesse segmento, Andréia? Comigo hoje, o meu segmento é varejo de moda. Varejo de moda, né? Mais voltado para isso, tá? Então, se você perguntar para mim, assim, de autopeças, de carro, não é a minha expertise. Né? Então, eu nunca trabalhei com isso, não é a minha expertise. Mas tem pessoas que perguntam para mim que... No geral, é a mesma coisa. Esse esqueleto é o mesmo. Esse esqueleto é o mesmo, não muda. Entendeu? Vendedor, gerente, isso é para qualquer empresa, para qualquer ramo de negócio. Até para vocês entenderem o que é que a gente está, né, tentando falar assim, mas será que a minha loja se encaixa nisso que a Andréia está me falando ou não, entendeu? Por que eu te fiz essa pergunta também? Porque às vezes a pessoa fala, mas espera aí, eu só tenho 2 vendedores, eu preciso ter um gerente, né? Eu fico o tempo todo na minha empresa, eu preciso ter um gerente ou eu posso fazer esse papel, essa duplicidade de papéis? Eu sou o dono e sou o gerente e aí eu só tenho equipe. Tem um limiar ou um número de empresas, de tamanho, de perfis de empresa para que ele tenha essa necessidade, Andréia? Sim, tem sim. Por exemplo, se hoje você é uma lojista que tem ali um vendedor e você... que eu tenho esse tipo de lojista, não precisa de gerente ainda, né? Porque você está começando, você está caminhando. A hora que você tiver ali 2 vendedores, 3 vendedores, aí é onde o dono de loja já sai um pouquinho de frente de loja, né? E já pode preparar, inclusive, quem está ali na equipe para ser um VR e logo uma gerente, que também tem esse cenário na minha mentoria, entendeu? O dono de loja que hoje, ele está crescendo e ele precisa estar um olhar mais de cima, né? Com estratégias, né? Analisando o estoque dele, analisando o que precisa ser melhorado. E para ele fazer isso, se ele ficar no chão de loja, qual a hora que ele vai fazer isso? Até mesmo para ele ter esse tempo para ele fazer a compra correta, para fazer uma coleção diferenciada. Porque se ele está pensando que ele tem que correr para atender o cliente, corre, faz o pedido, corre, paga as contas, ele pira e alguma coisa vai falhar. Com certeza, porque ele não tem como abraçar tudo, né? Humanamente, ele vai tentar, né? E é normal que no começo seja isso mesmo. Até falo para algumas lojistas, você está começando agora, é eu empresa, né? Eu tenho lojistas que é só ele, eu tenho lojistas com 1 vendedor, eu tenho lojista com 5 vendedores, eu tenho lojistas com 4 vendedores e já tive lojistas que tinham uma rede de lojas. Entendeu? Então, vai depender muito do momento que você está agora e onde você quer chegar. Bom, então, quando eu parto, mas vamos partir do pressuposto que, a partir de 3, 4 vendedores, espera aí, vamos organizar um negócio para eu não perder tempo com coisas que um gerente pode estar resolvendo para mim e eu corro para fazer outras coisas maiores. Exatamente. Né? Não quero, por exemplo, às vezes o dono de loja fala, mas um gerente, ele custa caro, né? Depende também do tamanho da tua loja, depende do ramo que você tá. Mas você pode ir começando
pegando um vendedor que já está com você há mais tempo, Aham. desenvolvendo ele começa como um vendedor responsável ou como um subgerente, você faz a análise para ver se ele realmente tem a ver com o perfil. Uhum. Claro que você tem que preparar ele, você tem que treinar ele, porque não adianta jogar ele lá, fazer Falar ele- agora seu gerente, pronto, agora acabou, você, né? ou então falar assim, ele não serve para ser gerente. Aham. Porque uma coisa que o dono de loja tem que entender, que eu já vi muito acontecer, não é porque o vendedor vende muito bem que ele vai ser um bom gerente, tá? Tem que analisar muito, porque às vezes você vai pegar um bom vendedor, coloca ele para ser gerente, e ele vai deixar de ser o bom vendedor e ele não vai ser um bom gerente. Tem que ter perfil, né? Tem que ter perfil, tá? E na mentoria mesmo que eu faço, eu tenho um módulo sobre contratação e formação de equipe, e dentro disso tem análise de perfil. Porque às vezes, gente, o dono da empresa não consegue ou não está preparado para identificar esses perfis. E aí é a hora que você precisa de uma mentoria, de alguém que realmente fala assim, peraí, deixa eu pegar um olhar mais técnico, porque o negócio tem que ser técnico, né? A gente tem ouvido muito isso hoje a nível de Brasil, né? Porque tudo é muito técnico, mas é real. Nesse segmento que a gente está falando, gente, é real, tem que ser técnico, né? Você tem que ter um pouquinho de tudo, né? Você tem que ter a técnica, e você tem que ter, entender dos processos, e tem que também ter humanização, né? Hoje, qualquer negócio que ele é muito técnico, por isso que o meu, ele tem a ver com propósito, né? Porque você vai mexer com pessoas de todos os lados, né? A tua equipe, você mexe com pessoas, os seus clientes são pessoas. Então, se você não tiver esse cuidado, porque não adianta você entender só da... Por exemplo, eu trabalhei muito tempo numa loja que era a Elos, eu tenho muito orgulho de falar, e que a gente tinha uma parte muito técnica, a gente tinha que entender estrutura de calça. Isso é totalmente técnico, né? Estrutura de calça. Só que hoje, você precisa entender, sim, dessa estrutura de calça, mas você precisa entender como usar essa calça. E também você precisa entender que perfil é esse cliente, né? Que perfil é o estilo dele, conversar com ele, entender de que forma que ele se sente melhor. Então, hoje, o atendimento ele precisa ser mais humanizado, porque o ser humano, ele é carente de atenção. Então, se ele encontrar um lugar que ele chegue ali e ele encontra essa recepção, esse calor humano, você pode ter certeza que ele vai voltar. Ele volta. É o que faz a diferença, né? É o que faz a diferença. Gente, deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre... Já eu continuo aqui com a Andréia Frazão, tá, gente? Mas nesse final de semana, nesse dia 31 de maio, 1º de junho, nós teremos o Wine Day curso. É o curso de iniciante no mundo dos vinhos aqui em Cuiabá para vocês. Eu, como sommelier, e também com o apoio da Fabiana Lourenço, a gente vai estar ministrando para vocês neste sábado e domingo um intensivão para você entrar no mundo dos vinhos, realmente para você ter conhecimento. Inclusive, para você que é dono de loja, por exemplo, para você que é dono de um salão de beleza, para você que é dono de um restaurante, a gente está falando aqui de qualificação. E esse curso, ele te oferece exatamente isso, essa qualificação para que nesse setor, ou para você que é gerente de loja, né? E às vezes lá na sua loja serve um espumante, serve um vinho, um vinho branco, um rosé, além do vinho espumante. E aí você fala assim, eu gostaria de entender, porque eu chego aqui e as minhas clientes falam muito sobre isso, e eu não sei nada sobre esse universo. Aí o que acontece? Você acaba perdendo venda, porque você não consegue uma interação com esse cliente, porque você não está preparado, você não tem conhecimento sobre esse assunto, esse universo do vinho. Então, essa oportunidade, gente, para vocês agora 31 e 1º de junho, 31 de maio e 1º de junho, aqui em Cuiabá, no Jardim Cuiabá, aqui na nossa produtora, vai acontecer o Wine Day Cursos. Nós tivemos uma edição o mês de abril em Sinop, que foi um grande sucesso, e agora a gente está aqui em Cuiabá para você aproveitar, né? Nós temos pessoal que vem de São José, Várzea Grande, Cuiabá, e claro que você vai ter essa oportunidade de se preparar aqui. São 6 aulas. Dentre elas, tem até algumas imagens do pessoal fazendo o curso lá em Sinop, né, para vocês acompanhando aí no vídeo. Tem aula de serviço,
que é para você que é garçom, é para você que trabalha, que sonha ou que quer trabalhar em loja de vinho, que já trabalha em restaurantes, que já trabalha em conveniências. Então, você vai ter uma noção incrível, vai sair realmente preparado para você fazer um bom serviço. E para você que é dono de empresas que trabalham com alimentação, que trabalham com vinho, uma excelente oportunidade de você poder realmente treinar, inclusive, a sua equipe, preparar a sua equipe para o mercado, para que você aumente realmente o valor do seu ticket médio aí, né, vendendo muito mais. Então, até uma pergunta que me chamou muita atenção no curso lá em Sinop é que alguém que trabalha já nessa área virou e perguntou: Jane, me diz uma coisa, é elegante, né, a pessoa pedir 2, 3, 4 rótulos no mesmo jantar? E aí, o que você acha? O que é que você me diz? Você também tem essa dúvida? Até o final eu respondo, tiro essa dúvida de vocês. Mas são dúvidas como essa que, às vezes, você que já trabalha na área fala: será que eu ofereço um outro rótulo para o meu cliente? Ou será que não? Será que o rótulo que ele está me pedindo aqui é o rótulo que vai estar harmonizando com o prato que ele escolheu ou não? Eu sei que não harmoniza. Será que eu falo? Como que eu falo? Ou não? E, ao mesmo tempo, a gente, quando chega num restaurante também, quando vai fazer um pedido, né, Andréia? Tudo que você quer é poder escolher o prato, escolher o vinho, com segurança, sabendo o que você está fazendo, para você não matar nem o prato e nem o vinho. Com certeza. Né? E agora que está chegando esse friozinho, o final de semana vai ser mais do que especial. Clima frio e nós com o curso AND. Então, entre em contato agora, lá no nosso Instagram, Janinese Oficial, ou no Sommelier Janinese. E, aliás, está rolando o sorteio de um curso no meu Instagram, Sommelier Janinese. Você tem aí a arte, Lucas? Tá super facinho. Você vai lá, acessa, já está seguindo o nosso Instagram e marcar uma pessoa, se eu não me engano. E você pode concorrer a esse curso. Esse curso você pode parcelar em 6 vezes no cartão. É R$ 1.189 para você parcelar em 6 vezes no cartão, para você sair preparado, para você aproveitar mais as suas viagens, para você aproveitar, né, receber melhor, para você subir aí, né, no seu trabalho, falar assim: olha, eu estou querendo ser gerente, eu estou querendo ganhar mais, eu estou querendo ter um diferencial nessa equipe. É a oportunidade que você tem neste final de semana. O Wine Day, curso iniciante no mundo dos vinhos. As aulas são teóricas e práticas, porque nós temos história do vinho, nós temos o mundo do champanhe e desvendando todo esse universo aí dos espumantes, vinificação de vinhos brancos, tintos e rosés, aula de degustação. Como é que eu faço a degustação correta? Como é que eu aproveito aquele vinho, aquele rótulo que eu amo ou que eu quero conhecer? Aí você tem aula de serviço e aula de harmonização. É para você sair fera no mundo do vinho, com certeza. Então, entre em contato agora, garanta a sua vaga, tá? 98401-2015 ou vai lá no Instagram, Sommelier Janinese, tá? E participe do sorteio, mas já entra em contato e garanta a vaga. Se você fizer a matrícula e você for sorteado na sexta-feira, agora, dia 30, não tem problema, gente. A gente devolve o seu dinheiro sem problema nenhum, tá bom? E boa sorte para você que vai participar lá do nosso sorteio e bem-vindo você que quer agregar mais conhecimento no seu dia a dia. A gente vai conferir um bloquinho e nós voltamos já já. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso.
Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919 8407. Já estamos de volta, gente. Eu estou conversando com a Andréia Frazão e a gente está falando de qualificação. Andréia, nós paramos no nosso bate-papo no momento que a gente buscava entender realmente quem que é quem dentro da equipe. Agora, a gente falou no começo do programa também que você trabalhou na Elos, você trabalhou com a Carme, você trabalhou na Lança Perfume, você trabalhou em outras grandes empresas. E aí eu te pergunto, o porquê deixar de atuar como você atuava nessas empresas para ser uma treinadora, para ser para buscar a qualificação de uma maneira mais ampla, né? Teve um clique, aconteceu, como que a Andréia migrou, né? Não que deixou de fazer, mas mudou o jeito de fazer o que você já fazia com excelência antes. Olha, quando ainda como gerente, eu sempre buscava me qualificar, né? Uhum. E eu fiz uma vez um curso de coach, porque como coach eu queria melhorar a minha comunicação com a equipe. Só que quando eu fui fazer esse curso, não era só sobre comunicação, era sobre sonhos, sobre propósitos. E eu fui entendendo tudo isso, esse universo, e eu me lembro muito bem que me fizeram uma pergunta assim: o que você sabe fazer de melhor no seu trabalho? E eu confesso que foi desafiador, porque como gerente, né, eu falava assim, nossa, mas como gerente eu faço tantas coisas, como é que eu vou saber o que eu faço de melhor? E aí eu fui analisando, porque no final da nossa formação de coach, eu tinha que sair com isso pronto. O que eu sabia fazer de melhor e com excelência? E foi o que me virou a chave, que eu gostava muito de dar treinamento para a equipe. Eu treinava a minha equipe, eu ensinava a minha equipe de tudo que ele tinha que fazer dentro de loja. Eu não deixava nenhum colaborador, vendedor, caixa entrar e exercer a função antes de ser treinado, com todos os passos do que ele tinha que fazer da hora que ele chegasse até a hora que ele saísse. Era necessário para outras lojas. As lojas me perguntavam, a gente trocava ideia. Muitos lojistas chegavam até mim para perguntar como que eu treinava a equipe, se eu tinha algum vendedor para indicar. E isso tudo foi virando uma chavinha mesmo de falar assim, olha, eu acho que eu já estou nesse mercado há 27 anos, 25 anos. E o que eu vou fazer depois disso?
né? Eu precisava dar oportunidade para outros gerentes serem gerentes, né? Mas eu não queria sair literalmente do varejo. Eu queria continuar no varejo. E foi onde eu pensei. No começo eu falava assim, eu vou dar treinamento para as lojas. No começo foi só treinar a equipe. Depois eu fui vendo que eu podia fazer mais, né? Eu fui fazendo curso e me evoluindo. Eu falei, nossa, eu posso dar mentoria para os lojistas. Eu posso ensinar lojistas e gerentes o que tem que fazer dentro de uma loja. Desde comprar produto, precificar, ações, período de compra, período de lançamento, tudo. Inventário, tudo que você precisa fazer dentro de uma loja, eu fui aprendendo, né, com cursos e, claro, com a experiência que eu tive de grandes lojas, porque tudo isso que eu ensino, ele é mais forte no que eu vivi do que no que eu estudei. Então, assim, a prática, para mim, ela é assim... É o que eu posso falar para você, assim, eu fiz e deu certo, entendeu? Eu vivi isso. Então, foi onde eu virei essa chavinha de falar assim, eu vou ensinar essas pessoas. E, realmente, hoje eu faço isso com propósito, porque as pessoas me perguntavam, né, sobre loja, e eu... E eu sempre ajudava, ensinava, né? E foi quando eu falei, bom, eu vou encerrar minha carreira de gerente, mas eu não vou sair do varejo. Eu quero continuar dando treinamento, consultoria e mentoria. E tem 1 ano e meio que eu estou nessa área aí de consultoria, mentoria e treinamento. Quer dizer, você deixou de fazer o que você fazia no dia a dia, mas não deixou de fazer, né? Você só faz por um outro ângulo. Exatamente. Antes eu executava, né? Eu colocava a mão na massa. Eu ia lá e fazia. E hoje eu ensino como faz isso, né? Porque eu, enquanto gerente, por exemplo, da Elos, que foi 25 anos, né? Gerente, supervisora, eu atuava praticamente como dona de loja, porque a lojista entregou a chave da minha mão, toma que é seu, né? E aí eu, junto com supervisão, né, de fábrica, né, o franqueador mesmo, eu executava. Eu sempre queria executar com excelência, aprender a fazer o certo. Sempre eu quis aprender a fazer o certo e não fazer de qualquer jeito. Então, isso hoje me dá a segurança de ensinar as outras pessoas, né, como fazer tudo dentro de uma loja com excelência, né? Como comprar, contratar, treinar, desenvolver, criar ações. Andréia, até o cafezinho, né, a maneira de se oferecer, de se ofertar para um cliente muda dentro de uma loja quando você tem esse conhecimento. E aí eu vou te perguntar mais uma coisa. Tem ponto que é mais importante, né, nesse contexto todo? É a compra do produto, é a precificação, é o atendimento, ou todos esses pontos eles têm o mesmo peso para que uma empresa tenha sucesso? Bom, primeiramente respondendo a perguntinha do cafezinho, com certeza, a forma com que você serve o café, ele tem que estar embutido dentro, né? Eu falava para minha equipe assim, ó, não dá para servir café num copinho de plástico, né? Falando de uma loja de excelência, porque excelência engloba tudo isso, é todo o teu serviço prestado com o cliente, além do produto que você vende. Então, assim, quando você serve um café para o cliente, a maneira com que você serve, como você coloca a xícara, como você coloca um chocolatinho ali, o preço do produto que você vai falar para o cliente depois está embutido. Então, ele faz toda a diferença. E sem contar que é uma parte estratégica. Eu tinha isso como estratégia dentro de loja e falo isso para os lojistas hoje. O cafezinho é aquela hora que o cliente às vezes chega meio cansado, né? Estressado. Vamos tomar uma aguinha, vamos tomar um café. Conversa com ele primeiro, ambienta ele primeiro. Depois você vai para o outro passo, que é vender alguma coisa para ele. Não tão diretamente, porque a venda é uma consequência. Venda é uma consequência. E se ele estiver tranquilo, com mais energia de um bom cafezinho, de um bom serviço nesse momento, é muito mais fácil, né? Com certeza, porque ele acaba assim, eu vim buscar um vestido e a compra vira né, muito mais que um vestido. E você me perguntou aí o que é mais importante? O ponto mais importante. Porque tem muita gente que fala assim,
Olha, eu comecei a ter problema porque eu não tive problema na compra, né? O meu comprador, ou eu errei nessa, né, quando eu estava fazendo essas coleções, essa compra, e por isso que não funcionou o meu negócio. Realmente, esse ponto, o ponto da compra, né, que a gente está falando desse estilo de negócio, ele tem um peso maior do que o restante? Digamos que quase que igual, tá? Mas é muito importante a compra, porque não adianta também você ter uma loja linda no shopping, uma equipe treinada e não ter o produto certo na hora certa, né? Então você tem que fazer uma compra assim, baseado no público que você atende, né? Baseado no quanto você quer faturar na tua loja, porque o teu estoque ele é diretamente ligado com a meta, porque não adianta você criar uma meta, entregar para a equipe e você não ter um produto, a quantidade X do estoque para vender aquilo. Isso é fundamental. Essa parte é muito importante. Tá? É tão importante quanto você ter a tua equipe. Tá? A compra, o produto certo na tua loja, é fazer análise do que você vende, qual o público que você atende, e também tem a ver com o tamanho da tua loja. Entendi. Tá? A compra tem a ver com o teu espaço, porque não adianta também você comprar muito pouco numa loja com espaço grande e ficar com as araras parecendo que a loja não tem produto. E o contrário também não... Aquela loja abarrotada, né? Que a pessoa nem consegue encontrar o produto. Né? E é onde eu entro aí, fazendo todo esse trabalho com o lojista de gestão de estoque, e que entra o VM. Né? O VM ele está diretamente ligado com o seu estoque, porque é a maneira como você vai vender o produto para o cliente. Então você expõe da maneira que o cliente usa, e aquilo ali vai fazer com que ele tenha outro olhar no produto. Mas para isso você precisa saber o que você compra, né? Porque tem que comprar o produto certo para a hora certa. Por exemplo, tem a coleção de verão, tem a coleção de inverno. Eu ia até te perguntar, nós vamos ter um friozinho aqui, né? Já começou, hoje o clima já está diferenciado. É mais difícil você ser um lojista, né? Vamos falar mais especificamente de moda, desse segmento que você trabalha mais, aqui nessa região, por a gente não ter essas estações mais definidas? Não favorece tanto como em outras regiões frias, mas também vende no frio, porque assim, esse público, né, dessas lojas de luxo, eles não compram para usar em Cuiabá. A maioria deles compram para viajar. Eles vão para a Europa, eles vão para Miami, né, eles vão para São Paulo. Então, muitos deles compram para viajar nesse período de férias, mas quando faz um friozinho, ele quer estar elegante. Ele quer sair em Cuiabá, nos bares, restaurantes, tomar um vinho vestido com elegância, né? Com um trench coat, com um tricô, com uma bota. A gente sabe que aqui em Cuiabá esfriou, a mulher já está mais elegante. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu escuto, às vezes, de lojistas, ou às vezes das pessoas falam assim, nossa, tá frio e eu não tenho uma roupa para usar. E aí eu fico, às vezes, me perguntando, mas peraí, como que você não tem uma roupa no guarda-roupa? Ou como, né? E aí a pessoa fala, nossa, eu não tenho nada para vender, minhas vendas caíram porque eu não tenho nada de inverno na loja. É um desafio, né? É um desafio para o lojista, porque às vezes ele fala assim, lá não vende porque tá frio. Eu lembro que quando eu fazia pedido, a gente comprava peças de inverno, claro, o inverno de Cuiabá. Mais moderado, mais moderado, e as pessoas falavam assim, que viam a gente fazer o pedido, falavam assim, mas em Cuiabá, com aquele calor, vende? Vende. O público daqui, ele compra roupa de frio moderadamente. Então, assim, os lojistas, alguns ainda têm essa dificuldade de entender que por mais que aqui não faz o frio que faz São Paulo, Paraná, que ele precisa ter uma reserva de inverno. Porque se esfriar como está a previsão aí de frio, como é que você vai vender? Exato. E aí? Quer dizer, você vai deixar de vender porque você não acreditou? E isso, na sua mentoria também, você trabalha junto com o lojista, junto com o cliente, para ele entender, para ele mensurar isso? Sim. Com a sua experiência? Com certeza. Trabalho porque, assim, ele faz o pedido de acordo com a coleção, né? A coleção de inverno, coleção de verão. E sempre, antes dele começar a fazer esse pedido, ele tem que fazer uma análise de como que foi a venda desse produto no ano passado, como que foi a procura disso daí. Você perdeu venda por conta disso? Ou o que você tinha vendeu? Então, a gente faz todo esse estudo para poder comprar.
E claro que ele não vai comprar um estoque muito grande de Não é como uma inverno. coleção de verão, né? Não, mas ele precisa ter. Ele precisa ter para fazer o VM, ele precisa ter porque o público dele, ele vai deixar de vender esse produto porque ele não tinha e ele vai perder para a concorrência, que tem, né? Então é fundamental, se ele é uma loja de moda, de varejo, ele ter produto de acordo com as estações. Por que eu te perguntei isso? Para mais uma vez eu entender e a gente entender que, olha a importância de você ter uma equipe, de você como proprietário, como lojista, estar preparado, ter essa consciência, ter um gerente, porque você precisa dessas análises, né, desse tete a tete com o cliente e, ao mesmo tempo, ter alguém que pense junto com a equipe, porque, por exemplo, tem uns 4, 5 dias que está se falando desse frio. Quer dizer, se você tem uma equipe coesa, se você tem um bom gerente, essa hora a sua vitrine já está montada com o que você tem de melhor de inverno aqui em Cuiabá. Com certeza, porque daí a equipe já está ali, pronta para fazer o VM, porque assim, o VM ele tem que acontecer no mínimo uma vez por semana. O que é esse VM para as pessoas entenderem? Explica em miúdos aí, Andréia. VM é o visual merchandising da sua loja. Tá? Entenderam, né, gente? É onde você expõe os seus produtos de uma forma estratégica que gere desejo no cliente de querer ter aquele produto. Né? Quando eu tinha loja, gente, que eu fui lojista do Shopping Goiabeiras e do Três Américas, em 1900 e bolinha, 30 anos atrás, tá? E aí a gente chamava isso uma linguagem mais comum, que era vitrine, né? Então a gente tinha curso de vitrine. Vitrinista, já ouvi falar. Vitrinista, né? Mas também a gente recebia esse preparo para que você pensasse realmente com antecedência, tanto na compra quanto na situação que você está vivendo no dia a dia. Com certeza. E hoje, quando a gente fala de visual merchandising, ele é um pacote, né? Porque a tua equipe também precisa estar com esse visual, né? A tua vitrine, né? O cartão postal ali, né? E a hora que a pessoa entra na tua loja, tudo que está exposto ali tem que estar estrategicamente arrumado. E a própria equipe tem que estar vestida de acordo com o que o cliente vai esperar encontrar. Porque você vai entrar numa loja que vende alfaiataria. De repente está todo mundo lá de jeans e camiseta. Isso também tem peso? Tem peso. Vamos supor que o teu vendedor, por exemplo, você é uma loja de roupa fitness, por exemplo. E o teu vendedor vai trabalhar com uma calça de alfaiataria e tênis. E ele está passeando ali pelo shopping, mas as pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, onde que ele trabalha? E se ele tivesse vestido com uma roupa que a tua loja tem o perfil da tua loja? Né? Então, a tua equipe, ela precisa estar vestida... Tem que estar espelhando a tua loja. Que quem vai olhar para ela vai falar assim, aquela menina, ela trabalha na loja tal. Por quê? Porque o visual dela fala. Isso e também porque ela precisa passar essa segurança para o cliente de que ela entende do que ela está falando. Porque imagine um vendedor desarrumado falando para o cliente o que combina com o quê. Né? Que segurança ele passa para um cliente do que ele está falando. É muito doido, né? Mas é fantástico, gente. Depois que você se inteira do assunto, ou para você que é apaixonado por isso, a ideia é você realmente se qualificar. Não tem como ser diferente, né? E você está aí. Né? Como que funciona isso? Agora vamos para a nossa merchan aqui agora. Como que funciona? Você vivencia semanas dentro da loja? Você faz um acompanhamento a longo prazo com essas empresas? Como que é, Andréia? Depende muito da necessidade da empresa. Eu geralmente costumo fazer uma mentoria de diagnóstico. Né? Essa mentoria de diagnóstico ela é gratuita, eu faço ela online, para entender qual é a tua dor do momento, porque... No geral, a dor acaba sendo a mesma, né? Os problemas são os mesmos de uma loja. Mas sempre tem um lojista ou outro com dores diferentes. Às vezes, o problema dela é o estoque, umas é a equipe, outras são estratégias, outras são o VM, e por aí vai. Então, eu ouço e primeiro eu atendo a primeira dor dela. Se ela falar para mim que é equipe, nós vamos fazer treinamento com a equipe. Se ela falar para mim que é VM, nós vamos fazer primeiro o VM. E depois disso... ela se interessa pela mentoria toda, né? E aí a mentoria toda pode ser online, né? Uma vez por semana, e em média ela vai ser de 4 a 6 meses, né? Onde eu vou ensinar todos os processos da loja, com todos os módulos, ensinando, validando e com material de apoio.
Entendi. Quer dizer, tem para todos os... É um cardápio de serviços que você oferece e que vai adequando conforme a necessidade da pessoa, da empresa naquele momento. Exatamente. Hoje mesmo, essa semana eu fechei com um lojista que ele precisava de algo a mais, não só a mentoria. Ele precisava da consultoria. Então, a consultoria ela é um pouquinho mais presente. Né? Então, eu faço junto com o gerente, eu vou mais vezes lá, eu fico mais tempo lá. Entendi. Então, vai depender muito da necessidade dele. Legal. Andréia, adorei te ver, né? Ver que você realmente está passando todo esse conhecimento, essa bagagem que eu sei que você tem. E eu fico muito feliz, né? Acabei conversando com a Andréia, meio que de curiosa, o que você anda fazendo, mulher? Entendeu? E aí fiquei sabendo dessa novidade e é um assunto que eu sei que Cuiabá, que toda a região, já que você atende online também, né? Dá para ser feito, porque, gente, é fundamental. Às vezes você está com um tremendo negócio na mão e está faltando só aquele cliquezinho, aquele cuidado, aquele para deslanchar. E você não consegue sair sozinho. Então, é a hora realmente da gente buscar uma assessoria, buscar um treinamento, buscar um apoio, né? E você está aí para isso, né? Com essa bagagem toda que você tem. Com certeza. Eu me sinto assim... Eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar um lojista. E quando eu converso com ele para entender a dor dele, e aquela dor que ele sente hoje, eu já senti. Eu já passei por aquilo. Então, e eu sei como ajudá-lo. Então, eu fico muito feliz. E, assim, passa a minha proposta para ele, a gente começa um trabalho e quando ele vê o resultado, é mais gratificante ainda. Então, esse é um propósito do meu trabalho, é ensinar e fazer com que a tua loja cresça. Né? Que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer. Evolua em relação a faturamento, com certeza, mas tem todo um papel por trás, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero que venda mais. E aí ele acha que vender mais vai ser assim, ó, eu ir lá um dia, a loja vai vender mais. E não é. O vender mais é uma consequência de todo o trabalho que você tem que fazer. Tá? Então, por isso que a mentoria é, no mínimo, 3 meses. De 3 a 6 meses. É o que eu falo da mídia, gente. Às vezes a pessoa fala assim, vou fazer um... Não, gente, não existe milagre. Em negócio nenhum existe milagre. É o mesmo que você comer só uma vez ou tomar a medicação que o médico te passou só um dia. Não vai resolver, gente. Né? Você tem que ter uma sequência de trabalho, é um passo a passo. E a mídia é o que eu falo para vocês também. Faça sempre, se você não puder, mas quando você investir, invista 3, 6 meses, para que você realmente solidifique, consolide esse investimento que você faz, transformando isso em resultados. Andréia, obrigada por ter vindo, obrigada por dividir a sua experiência com a gente. Agora, aonde que as pessoas te encontram? Olha, eu que agradeço estar aqui nesse momento com você, esse bate-papo muito agradável, né? Porque falar de loja de gestão para mim é um prazer. Ainda mais com você, que além de jornalista já teve loja lá no passado, então a nossa conversa foi muito gostosa, né? E, gente, para quem quiser falar comigo, quiser fazer uma mentoria primeiro de diagnóstico gratuita para eu entender qual é o teu momento, qual é a tua dor, você pode entrar em contato no meu Instagram, @Andréia Frazão Gestão de Loja, e no meu link da bio, que lá tem como você faz o contato comigo e faz contato para a gente fazer uma mentoria de diagnóstico no momento para eu entender qual é a tua dor e passar uma proposta que te ajude nesse momento. Então, gente, Andréia, tá? Só para vocês, né? Sem Andréia, sem o I, e Frazão com Z só. Com Z só. Né? Andréia Frazão. Gestão Loja. Gestão Loja. Vai lá e procura. Obrigada, tá? Sucesso. Obrigada a você. Espero você mais vezes aqui, tá bom? Com certeza, com certeza. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Não esqueçam, temos o Wine Day neste final de semana. 18 rótulos para você estudar e degustar. Já pensou? Eu espero vocês. Tchau, tchau. Você acompanhou podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078.